Salve, pessoal! Idealmente Podcast na área. Aqui do meu lado, como sempre, meu parceiro Jaime. Como que tá, Jaime? Tá bem? Tô bem, e você? Como é que tá? Tamo bem, graças a Deus, né, Amém. mano? Na paz de Cristo aí, Deus abençoando aí com mais um dia. Glória a Deus. Foi meio turbulento, né, pra gente acordar. Acordamos atrasado, né, A mas... gente nem perdeu a hora hoje. Mas o bom é que não teve trânsito, né, mano? Não, A não teve trânsito, A gente seguiu, né? Foi rapidinho, 40 minutinhos, chegamos na Zona Norte, Pelo menos né? deu certo. Deu certo. E hoje a gente tá aqui com o pastor Sebastião Carlos, Isso aí. que é apresentador aí da Radialista. Rádio Monte Sinai, ele que apresenta o programa Rompendo em Fé, é líder também da Igreja Comunidade Cristã Monte Sinai, meu pastor, muito abençoado, agradeço a Deus por essa presença. Como que tá, pastor? Tudo bem? Graças ao bom Deus, tudo em paz, alegria, satisfação de estar aqui com vocês. Alegria nossa, Fico muito pode ter feliz, pastor, por certeza. ter aceitado aí o nosso convite, né? Sei que a sua agenda é muito corrida, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Hoje, a hora que eu acordei, eu disse assim, mas eu tenho que ir mesmo. Olha, eu acho que essa é a pergunta que eu faço pra mim todos os dias também. Né? Mas aí, quando o negócio é de Deus, aí você diz, não, eu tenho que ir. Amém. Porque quando é de Deus, a gente tem que estar presente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, E pastor. pra trabalhar também no dia a dia, a gente tem que ter esse pensamento também. Eu penso 10 vezes antes. Hoje eu pensei uma só. Pra Nesse trabalhar. friozinho, né? Pô, Deus tem certeza? Ai, Será pô, que o Lucas não pode reagendar? Será que não deu um probleminha no carro? Ah, mas graças a Deus é uma alegria estar aqui com vocês e falar de Jesus, né? Falar da obra do céu, da salvação, trocar essa ideia com vocês. Vai ser legal. Vai ser, Com certeza. Vai ser, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso demais. Falar de Deus sempre é bom, né? É sempre bom. Você é louco, eu sempre falo. É o que faz diferença na nossa vida, né? Não, se fosse adianta. Deus... Deus é o sal, assim, é tudo. Se a gente não tiver... O senhor mais que ninguém sabe como que é, né? As coisas aí. O Lucas sabe melhor sua história. Eu soube por cima, então vai ser legal você contar seu testemunho. Ah, gente. Como que começou tudo na sua vida, a sua caminhada com Deus? Rapaz, olha. Começou assim. A história é longa e eu vou resumir, que é para a gente prosseguir. Minha mãe se converteu e ela era uma mulher muito doente na época. Levando-se em conta que eu nasci quando ela tinha mais de 50 anos e eu sou filho único. Exatamente por isso eu me chamo Sebastião, porque ela fez uma promessa que se ela tivesse um filho, ela colocaria o nome de Sebastião, porque é uma mulher de 50 anos. Nos anos 50, não tinha meio de fazer inseminação. Era outra coisa, né? Então ela teve um filho aos 50 e ela cumpriu a promessa dela. Me colocou meu nome de Sebastião. E aí, é assim, ela se converteu. E ela tinha uma bronca de crente terrível. Ela não gostava de crente. No fundo da casa do meu pai tinha um pastor. E a esposa do pastor um dia falou de Jesus para ela. Falou, olha, irmã Lourdes, se a senhora quiser amizade comigo, sem esse negócio de Jesus. Na igreja de quem ela foi aceitar Jesus? Na igreja da esposa do pastor, a irmã Lourdes. Nossa, mano. E aí ela começou a falar de Jesus para mim. Mas pergunta se eu queria Jesus. De jeito nenhum. Corria de todo jeito. Eu era jovem, gente. Eu queria mundo. Eu queria descobrir as coisas. Já não tinha irmão. Não tinha companhia. Tímido. Falei, esse negócio de Jesus? Não. Então, até que as coisas foram acontecendo, e depois de casado, eu e a pastora Sueli, minha esposa, aceitamos a Cristo no mesmo dia. E aceitamos Jesus no dia 18 de agosto, no dia 19 de agosto, uma segunda-feira, eu caí bêbado. Nossa. De fogo, embriagado. Trabalhava em banco.
Não foi fogo do Espírito Santo. Não. Ainda estava no processo, Foi né? fogo do álcool mesmo. Foi mal. Foi fogo do álcool, né? E aí começou aquela bebedeira, porque trabalhando em banco, quem é bancário, que vai ouvir, vai ver, sabe como é que é o negócio. Correria, né? Correria, muitos compromissos e tudo regado a álcool. Mas como tudo para Deus tem um começo, tem um meio e tem a conclusão, eu acabei vindo para Jesus e quando eu me decidi verdadeiramente encarar a fé, eu me reconciliei, me batizei e, assim, as coisas foram acontecendo, os milagres foram se sucedendo. Morava de aluguel, me meti a comprar um apartamento, o nome sujou e naquele tempo o sistema financeiro não permitia nome com restrição. E as irmãs da igreja orando. Bom, o nome limpou, você sabe como é que o nome limpou? Não sei como é que limpou até hoje. Limpou sozinho. Limpou-se sozinho. Eu estava a pé, tinha um Chevette. Meu Deus, me dá até sofrimento de lembrar desse Chevette. Um Chevette, rapaz, ele era marrom. Mas ele estava batido a porta com massa. O capô batido com massa. Abria por fora. A traseira com massa. E eu tinha que andar com aquilo que eu denominava cavalo de índio, porque tinha uma cor, né, diferente de cada lado do... E aí, um determinado dia, eu fiquei doente. Eu comprei uma rifa e estava para mudar da casa de aluguel para o apartamento novo. E aí, Deus deu umas estratégias lá para a pastora, ela começou a vender roupa e o que a gente não tinha dentro de casa para comprar, a gente ia mudar sem nada. A gente não tinha nada. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha televisão, não tinha nada. Nossa. Parece até um cara que eu conheço, eu mesmo. Pois é, não tinha nada. A gente tinha a fé e o amor entre nós. Nesse Quando caso foi- aí você já estava mais firme. Então, eu estava querendo engrenar. Ah, tava no processo ainda, no caso. Porque nesse processo foi o meu batismo. Porque eu tinha só aceitado Jesus e caí no mundo de novo. Ah, entendi. Então, no dia 13 de dezembro, seria o meu batismo. Me batizei, a pastora estava grávida do meu segundo filho, o Bruno, e quando foi no dia 20 de dezembro, eu comprei essa rifa. Só para não me encherem a paciência, eu peguei e coloquei a rifa no bolso, nem sei em que terno tava, em que Nossa. paletó tava, e eu fiquei doente. Caí com uma gripe terrível, atacou pulmão, aquele negócio todo, e eu não fui trabalhar. Dia 20 de dezembro, dia 21 de dezembro, dia 22, dia 20... Quando foi no dia 24, minha chefe liga e diz assim para mim, você ganhou uma rifa. Nossa. A rifa de um carro. Falei, que carro? Não assinei rifa de carro de ninguém. Você quer que eu vou trabalhar no dia 24 de dezembro? Eu não vou, não. Não! Vem sim, para você esquematizar como é que você vai pegar o carro amanhã, dia 25 de dezembro. Falei, dia 25 de dezembro é Natal, Que gente. presentão de Natal. Glória a Deus, já pensou? É um cara... Eu vou nada. Não, você vem sim. Aí ela ligou para a pastora, que no tempo não era pastora. Ela liga para mim e disse, você precisa ir ver o negócio do carro, porque você ganhou um carro. Eu falei, você também está querendo que eu vou trabalhar no dia 24 de Não dezembro? acreditava. É porque a gente tem essa mania de quando Deus abençoa, a gente acha que é problema. Não é Deus, né? É. O problema é que nem você mostrou o vídeo do... Do Cláudio Duarte, né? E nos anos 80, no dia 24, o banco trabalhava até meio-dia, 1h da tarde. Então fui para a agência do banco, onde eu tinha comprado a rifa, e fui esporte, nada de terno, gravata, aquele negócio todo. E quando eu chego lá, eu falei, gente, eu não vim trabalhar, eu tô de chinelo, de bermuda, não quero saber de trabalho. Você ganhou uma rifa, você ganhou um carro. Eu falei, meu Deus.
que era, só por curiosidade? Na época era um Fusca. Ah, mas Fusca naquela Que ano época que ali fez? era... Não, Fusca, naquela época só existia aqui 70. Fusca, Brasília, Kombi, Chevette. Chevette, mas era um é, carro do ano Brasília, naquela época ali. Não, o carro tinha 3 anos de uso, era um único Era um dono. carro novo. Aí eu falei, gente, esse carro anda? Não, era desconfiança, porque você já está tão acostumado a Tomando tomar porrada na vida. revés da vida, você não vai dizer que, pô, tava lutando para colocar uma geladeira, um fogão, um armário dentro de casa, você ganhou um É carro. um carro novinho. Mas eu tava na fé, no primeiro amor, sabe como é que é? Ah, ixi. Batismo no Espírito Santo, língua estranha, eu tava cheio de amor de Deus. E aí disseram para mim, olha, crente pentecostal aqui, você vai ter que buscar esse Fusca amanhã na missa do padre na igreja lá em Americanópolis. Eu falei, Nossa. na igreja católica, Nossa. ninguém vai me fazer ir lá. É o carro. Eu falei, mas não vou. Jesus vai me dar outro carro, não sei o que e tal. E me convenceram a ir na missa, no dia 25 de dezembro, buscar o tal do carro. Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro, olha a situação do meu Chevette. Eu não tenho dinheiro para guincho. Que carro é esse? Que ao invés de me trazer aqui, eu vou ter que ir lá buscar. Não, você ganhou, é da paróquia. Nem me lembro mais o nome da paróquia. Bom, nos preparamos, eu, Érica e a pastora, e fomos. E eu orando a Deus pro Chevette aguentar chegar até Americanópolis. Gasolina, né? Né? Chevette. Quebrar mesmo. E aquela fumaça. Saía mais fumaça do que velocidade do Chevette. E aguentei a missa inteira, né? Repreendendo. É porque Foi o você é caminho crente pentecostal, batizado, sem conhecer a fé direito, você tá amarrando tudo que tem pela Achando que é frente. tudo do... E pior que missa, ele fala baixinho, calma. E aí me chamaram lá no altar. O Felizardo, ganhador do Volkswagen e tal. Sobe lá, me deram a chave e eu tremendo de medo. Falei, gente, ou eu deixo o Chevette aqui e vou de Fusca embora, ou eu vou de Chevette e largo o Fusca. Nossa. Porque eu não tinha dinheiro nem para gasolina. Nem para gasolina. Bom, eu sei dizer para vocês que a hora que me mostraram o carro, chorei. Era novo. Olho Era até de um brilhou, né? senhor. Ele doou para a igreja fazer a rifa para as obras assistenciais dessa igreja. A Caixa aprovou meu financiamento. Eu estava endividado. Vendi o Chevette pelo preço de tabela na feira do automóvel. Teve um louco que quis comprar aquilo a preço de tabela. Sabe o que é preço de tabela? Quanto vale? Vale 100, mas não vale, valia 10. E o cara resolveu pagar porque ele gostou do carro daquele jeito, malhado, batido. Peguei Nossa. aquele dinheiro da venda daquele Chevette, paguei todas as dívidas. E comecei a usar o Fusca. Para trabalhar. Eu trabalhava em Alphaville, eu ia de Chevette. E Deus começou a abrir as portas. E o Senhor começou a fazer milagre. E as coisas começaram a andar, porque pastor um dia chegou e falou assim, olha, você vai ser líder dos jovens. E eu disse, não, trabalhar com jovem é terrível. Veio uma voz e disse assim, você já experimentou o que eu posso fazer. Você Eita. sabe quem eu sou. Falei, pastor, pode me pôr lá. Aí chegou o dia da posse. Se é assim, então vamos, né? Todo envergonhado. Não, todo envergonhado e tinha 3, 4 jovens só. Ah, sim. Quando eu deixei, tinha uns 40 ou 50 jovens, que eram jovens filhos da comunidade mesmo, dos crentes daquela igreja. Mas eu nunca tinha trabalhado com jovens. Eu nunca tinha pregado. Um determinado dia, o pastor chegou e disse assim para mim, domingo que vem você vai pregar. Imagine a semana mais turbulenta da minha vida. Nossa. Eu vou pregar, não quero pregar. Eu vou falar o quê? Eu não conheço a Bíblia. Me ajuda, Senhor. E domingo, igreja cheia. Igreja cheia. Culto da noite. Pregar o quê? Eu só tinha visto o pastor pregar.
Era batizado no Espírito Santo, mas eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha da manifestação das línguas. Então, eu pedi a Deus que me desse graça para que essa manifestação do Espírito Santo acontecesse. Eu era tão tímido que eu me segurava. Ficava tremendo no banco e tal. Quase tendo um ataque epilético ali. Quase tendo um derrame, um AVC, que era para não manifestar nada. Nossa. Mas fala a verdade, na hora de ser pregado, deu uma dor de barriga, não deu? Ou Deu não? tudo, filho. Era melhor, naquele dia, era melhor que eu tivesse de fralda. Porque eu não sabia o que ia acontecer. E aí eu sufoquei o Espírito Santo durante muitos anos. Muitos anos. Para mais de 10 anos. Nossa. Sem falar em língua, sem nada. Determinado dia eu já tinha mudado de carro. Estava indo para Alphaville, trabalhava no sistema financeiro de um grande banco lá. E o culto da noite do domingo tinha sido uma bênção. Tão uma bênção, terminava 9h30, foi acabar 1h da manhã. Foi um pipoco dentro da igreja. E o povo não ia embora. O pastor abriu as portas para ir embora, mas ninguém saía. Esse foi o que você pregou, no caso? Não. Esse já foi muito tempo depois. Muito tempo depois, Foi né? uns 10 anos depois. E eu tô na Paraty, na Castelo. Aí já melhorou, né? Aí já Era tão velha quanto o Fusca. Mas era melhor do que o Fusca. Pô, parecidinho, né? Porque Fusca, eu tinha ele como cadeira elétrica. Né? Quem senta num Fusca e depois senta num carro outro qualquer, você diz assim, outra coisa. é uma nave espacial. Meu pai falava que quem aprende a dirigir no Fusca dirige qualquer coisa. Dirige, cara. sem dúvida, seu pai é sábio. Porque dirige, não. E dali eu pulei para essa Paraty, anos depois, eu fiquei com esse Fusca uns 10 anos, não, uns 8 anos, depois pulei para essa Paraty. E o culto da noite, eu já tinha saído da igreja onde eu preguei, né? A igreja onde eu nasci. 8 anos, eu fiquei lá e depois o Senhor nos dirigiu para uma outra igreja. Era a Assembleia lá? Ou... Não, era uma igreja pentecostal que fica exatamente do lado oposto da onde é a nossa igreja. Ela está lá há 70 anos, essa igreja. Está na rua de trás. E eu estou na Paraty indo de manhã, colocando louvores e tal, e estou glorificando, e de repente eu comecei a entortar dentro do carro. Eu não perdi a noção, mas eu tive que encostar o carro, porque eu não me aguentava dentro de mim com a manifestação do Espírito Santo. Eu estava tão cheio que eu fui obrigado a encostar no acostamento da Castelo Branco e deixar tudo aquilo acalmar. Tudo aquilo acalmou, menos o choro depois. E eu cheguei no banco com os olhos desse tamanho. E aí tem que dar explicação para os outros. Mas como é que você vai dar explicação para os outros? Que você estava falando em mistério com Deus, na rodovia, e chorando, né? Então, foi assim um processo de Deus de renovo na minha vida, porque a partir daí eu não sufoquei mais o Espírito Santo, né? Eu não deixei ele só para mim. E essa timidez que eu tinha, que era muito assim evidente na minha vida, né? Você não me chamasse para fazer absolutamente nada, porque eu não queria nada, eu queria ficar sentado. E Deus não me chamou para ficar sentado, né? E aí, quando o pastor dizia que eu tinha que pregar, era um terror para mim, porque eu não queria aparecer em público, eu não queria saber de microfone, eu não queria ser o centro da visão das pessoas no culto, né? Porque você vai olhar para onde quando você está no culto e o pregador está pregando? Você vai olhar para ele. E normalmente é aquilo, né? Quando você não quer que Deus fala, você não quer? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho, né, filho? Isso, né? E aí essa timidez foi dando lugar a um pouco de ousadia e Deus, pela sua bondade e misericórdia, me usou muito em alguns dons espirituais, como, por exemplo, revelação, cura. Só que, assim, tudo tem um preço. E eu não entendia determinadas coisas que aconteceram desde que eu dei ouvidos, desde o dia que eu estendi a mão e confessei Jesus com a minha boca. Eu não tinha entendido porque tanta luta, porque tantas dificuldades, porque tantos desafios.
até chegar, né, em alguns pontos da minha história, porque as coisas vão sucedendo, você não tem noção naquele exato momento por que elas acontecem dessa forma. Então, foram muitos anos, até o dia que eu estava nessa segunda igreja, e uma profeta de Deus muito usada, ela disse assim, os ponteiros estão se cruzando. Aí começou a... Não, eu gelei, porque alguma coisa ia acontecer. Eu não tinha noção do que ia acontecer. Porque você convive com Deus, a sua fé vai sendo edificada a cada momento. Mas você sempre imagina que as coisas vão dar... Tudo vai dar certo. E nem sempre tudo vai dar certo. Vão haver os tropeços, os impedimentos, os desafios, as dificuldades, né? Então, crente novo nunca tinha passado luta, nunca tinha passado provas, porque eu era diácono, mas assim, eu servia o pastor, servia a igreja, estava na escala sempre, mas nenhuma dificuldade. Trabalhava numa grande empresa, ganhava um belo salário, já estava numa posição mais ou menos... Tava bem mais estabilizado financeiramente. Totalmente estabilizado, né? Dando conforto para os meus filhos, para minha esposa, para minha casa, né? E já não estava mais de carro, cavalo de índio, nem andando de Fusca. Era água já, a Paraty? Hã? Era refrigerada a água já? Ou era Não, água. Não, a Paraty já tinha ido embora, já tinha ganho o carro do banco, e com o carro do banco eu comprei outro novo meu, e comprei outro para a pastora Sueli, e ela tinha o carro dela. Era uma situação totalmente diferente. Totalmente diferente. Então você imagina, eu estou abençoado. Como se ter algo ou coisas difere de alguém que não tem, e você é mais abençoado que ele. É o grande engano. Nós não somos abençoados por aquilo que temos, né? Nós somos abençoados pela bondade de Deus na nossa vida, tendo ou não tendo. Verdade. E aí, os ponteiros iam se cruzar, aquele negócio todo. Eu falei, esquenta a cabeça com isso, não. Mas aí veio a perda do emprego. Começou a tudo virar. Começou tudo virar. Isso foi em que ano, Por quê? mais ou menos? Mais ou menos 96. 96. 1996. As coisas começaram a virar. Nesse meio tempo, quando a gente estava na segunda igreja, a pastora estava grávida do Gabriel. Gabriel que você conhece. Uhum. E, de repente, a coisa aconteceu assim. Ela foi no oculista, porque ela estava enxergando mal, trabalhando, enxergando mal, complicado. Então ela falou, eu preciso dar uma olhada nesse óculos meu aqui para ver o que acontece. E ela chegou lá e o oftalmo deu uma notícia ótima para ela. A senhora está grávida. Eita, pegou de surpresa. Pegou totalmente de surpresa. Ela falou, como que estou grávida? Ela pegou, foi no médico. Chegou lá, ela não tinha evidência nenhuma de gravidez, mas ela estava grávida de 6 meses. Nossa. Não tinha barriga, não tinha nada. O médico disse para ela, a senhora está grávida, precisa fazer o pré-natal. Urgente. Eu não estava preparado para o terceiro filho. Nossa. Eu tinha mobiliado o apartamento todo e mandado fazer o quarto dos meninos com 2 camas embutidas. Falei, onde é que eu vou botar esse filho? Mas eu pensei, se é de Deus, Ele proverá. Ele vai prover na nossa vida. Amém. A notícia ruim é que no ultrassom o Gabriel tinha os 2 pés virados para trás, ou seja, a parte da frente do calcanhar do Gabriel era na frente. Ele tinha os pés virados para trás. Nossa. Que isso? E aí nós começamos a... Falei, e agora? Como é que vai ser isso? Vamos orar. E aí teve um evento na segunda igreja e foi num sábado.
E aí veio lá de Campo Limpo uma mulher de Deus pregar, e ela, num determinado momento, olhou para a pastora, ficou olhando e pregando e olhando para ela, né? Pregando aqui, olhando para ela, não tirava os olhos dela. Quando acabou a mensagem, era um culto de mulher à tarde, eu estava presente, preocupado. Num determinado momento, a mulher se levanta lá da onde ela está, o culto já tinha sido encerrado. Estava aquela conversação dentro da igreja, né, as pessoas se cumprimentando. De repente, ela começou a pular ao redor da pastora. Nossa. E rodopiar. Que isso? Nossa. E no meio das línguas e mistérios que Deus usava aquela mulher para falar, ela começou a cantar, é Gabriel, é Gabriel, Eita. é Gabriel. E ela cantava e rodopiava. Nossa. É Gabriel, é Gabriel. E aquilo não acabava. Aquilo não acabava. Eu falei, Jesus, que mistério é esse? Bom, ela descobriu que estava grávida com 6. Com 7, ela contraiu labirintite. Nossa, começou as batalhas. Começou as lutas. E aí é assim, eu de aviso prévio, para ser demitido depois de 15 anos, o que nós vamos fazer? Vamos crer. E ela na cama e eu trabalhando, porque a labirintite te impossibilita de ter equilíbrio, né? Mexe com uma membrana lá no fundo do ouvido chamada vestibular, que tira de você todo o ponto de equilíbrio que você tem. Então, a partir do momento que levanta, começa a ter tontura. Então, a Érica cuidava da mãe, eu trabalhava, saía de onde eu estivesse para viver, voltava para o trabalho. E aí, nós ficamos nessa luta do 7 até o 9º mês. E a preocupação, pé virado para trás. A médica pediu um último exame, um último ultrassom, para ver a posição do bebê, para poder marcar a data da cesariana. Qual não foi a surpresa quando ela pega o ultrassom lá do sexto para o 7º, ele com os pés virados para trás, e o ultrassom do 9º mês, pré-nascimento. Os pés já estavam... Você já notou que ele anda meio que nem um pato? Uhum. Ele anda com 10 para as 2. Era por causa disso. Ele, durante muitos anos, carregou nos calcanhares a marca de uma cirurgia que nunca foi feita. Cirurgia feita por Deus mesmo na barriga. Foi feita literalmente por Deus. A gente até tinha os exames, até bem pouco tempo, não sei onde pusemos. Depois das mudanças que fizemos até chegarmos na casa onde nós moramos, eu acho que ele se perdeu nas mudanças. Eliminar coisas velhas, o exame se perdeu por aí, mas a gente mostrou nas igrejas onde a gente ia pregar, tudo mais, tal, o que Deus tinha feito. Nossa. No caso do Bruno, meu segundo filho, ele contraiu uma meningite. E ele contraiu uma meningite, saiu surdo e aleijado, porque a perna esquerda dele virou para dentro, o pé virou, né? Você tem os 2 pés, né? E o pé virou. E a meningite, eu comprei caixão para enterrar o Bruno. Já estava com a sentença na sua Já, mente porque naquela época a meningite matava. Nos anos 80, nos anos 90. Eu falei, vai morrer. Quando o diagnóstico saiu, liguei para a funerária, fui e paguei o caixão. Falei, vou enterrar. Não vai ter jeito. Bom, depois de 10 dias ele sai do hospital, né? Não tinha o Gabriel ainda, claro. E nós chegamos em casa com ele aleijado, sem ouvir. Né? Ele tinha perdido 60% da audição do ouvido esquerdo. E aí aquele negócio. Ninguém do condomínio onde a gente morava se aproximava dele, porque era como o Covid hoje. O pessoal via como diferença, né? A pessoa, né, tem que manter distância, senão pega, aquela coisa toda.
E eu tinha acabado de ser ungido a diácono. E eu estava um sábado em casa e eu saí para cortar o cabelo e deixei eles em casa e fui no meu carro dizendo, senhor, beleza. O senhor disse que eu vou ser pregador, que eu vou falar da sua palavra, que as pessoas vão se converter. E quem é que vai crer na minha palavra se eu entrar dentro da igreja com um filho numa cadeira de roda para dizer que tu cura, que tu liberta, que tu salva? Quem é que vai crer no que eu estou falando? Cortei o cabelo e voltei numa raiva embora. Porque eu tinha que enfrentar a situação. Ele tinha 2 anos e meio para 3. Como é que eu vou dizer para ele que ele estava aleijado? Ele não vai entender lhufas. Eu estou estacionando o carro, eu ouço aquela voz. Entra, vai no teu quarto, pega o azeite, unge ele. As crianças no condomínio e os pais estavam com dó. Estavam com dó. Sábado de manhã, estava toda a molecada correndo, jogando bola, andando de skate. E eu tive que botar ele no skate de peito para ele remar. Porque ele não andava. Caramba, nossa. Eu não andava. Eu fui em 4 ortopedistas. E os ortopedistas me disseram, pai, proporciona para ele a melhor qualidade de vida, porque, lamentavelmente, a gente não tem o que fazer. Aí é que colocar nas mãos de Deus, né? Eu falei, então, senhor, e agora? O senhor vai me levar para congresso e eu vou dizer que tu cura com um filho aleijado na cadeira de roda? Beleza, hein? Fui para casa, peguei o azeite, ungi o Bruno. Eu falei para minha mulher, leva ele lá para ficar com as outras crianças lá no playground do prédio. Só por curiosidade, nesse período que você estava nessa aprovação, porque você estava numa posição boa, né? E foi tudo acabando, até você chegar, né, nesse ponto de luta mesmo, né? Seu relacionamento com Deus, você conseguiu manter da mesma forma? Então, aí eu vou concluir para responder o que você está me perguntando. Eu ungi o menino e fui para o meu quarto. Daqui a pouco alguém abre a porta. Corre, pai! Corre, pai! Eu falei, morreu. Eita. Falei, morreu. Já pensa o pior, né? Já era, acabou, né? A gente tem medo. Você vai esperar o quê? O pior, né? Não, a nossa propensão é sempre pro pior. Nunca positivamente, né? Você nunca vai imaginar que alguma coisa super legal está acontecendo, né? Você já está de aviso prévio. Está com problema. Errado. Tudo dando errado, tudo virando. Teu filho é aleijado, surdo. Invadiram, abriram a porta do apartamento. Pai, corre! Eu botei a carteira no bolso, peguei a chave do carro e fui. Vamos pro hospital, já pensando no... Tem um vucu-vucu na porta do condomínio. Ah lá, ele estava correndo. Nossa, Mais tava perfeito correndo. do que nós 3 juntos aqui. Caramba. Correndo. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 4 anos. 4 anos. Mas foi naturalmente, vocês de uma hora pra outra já tava... 10 minutos depois que eu ungi ele. E fui ficar com raivinha de Deus. Céu. Aí Deus, e aí? Ah, qual é, velho? É mentira. Tá me tirando, meu. Que pregador você eu, que vai entrar com um filho todo garboso na igreja para pegar em congresso com o filho na cadeira de roda. Ah, tá. Deus falou, O papo foi esse com Deus, né? Deus falou, Não, eu não fui nessa de dizer para Deus assim, muito obrigado, Deus, pelo filho aleijado que tu me deu. Não fui. Eu fui, tava com raiva mesmo, tava na bronca, Falei, então agora eu vou pregar. Vou dizer que tu cura, tu vai curar o filho dos outros e não vai curar o meu. Então tá bom. É incrível que é sempre assim, né? Às vezes Deus permite... Sempre antes de uma bênção, Deus permite que aconteça sempre as provas, né? Diz lá no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
Só que essa mesa é depois do vale. Então, ele foi curado. O Gabriel foi curado. Minha sobrinha, que é filha de uma das irmãs da pastora, que são 7, na verdade são 8 irmãs, também foi curada através de uma oração da gente. Eu comecei a ver milagre. Mas enquanto eu via milagre, eu comecei a ver o deserto também. Perdi o emprego. E aí começou a não parar em lugar nenhum. As portas foram se fechando. As coisas foram estreitando. E eu não entendendo absolutamente nada. Então vieram os anos de 99, 2000, 2001, 2002 e nós chegamos ao ano 2003. E aí eu mal estou na igreja por causa de trabalho. Peguei qualquer trabalho que aparecesse, não mais na minha área profissional. Eu precisava colocar comida dentro de casa. E aí trabalhava domingo, trabalhava a semana inteira em outros lugares. No final de semana eu trabalhava em outro, sexta, sábado e domingo em outro lugar, que só saía depois das 11 da noite. E a igreja foi ficando meio que de lado. Não pregava mais em lugar nenhum e tal, e a família dentro de casa, porque era mais ou menos assim, a gente estava comendo de cesta básica que os outros davam. Às vezes um irmão da igreja sentia nossa falta, chegava lá e deixava. E às vezes alguém ia fazer uma oração, deixava lá um dinheiro em algum lugar, a gente achava. Era assim. Sei como que é. Só que chegou o ano 2003, a pastora precisou fazer uma cirurgia. Cirurgia simples, nada que pudesse gerar muitos cuidados. E meu cunhado morreu afogado lá na praia, esposo da pastora Sandra, que ele não era pastora na época ainda, vocês conheceram. E ela estava na Renascer em Cristo na época, porque nós ganhamos ela para Jesus e ela foi para Renascer, ela ficou lá uns 10 ou 15 anos também na Renascer. E ela tinha um Monza, pior do que o meu Chevette. Uma miséria de carro, só que andava. O meu Chevette não andava. E teve que buscar o óbito lá na Praia Grande. Aí aconteceu o seguinte, ela dormiu, porque passou uma semana terrível, até achar o corpo, até trazer o corpo, até liberar o corpo, até trazer o corpo para São Paulo, até enterrar, foi uma luta. Ela falou, eu preciso ir lá buscar. Eu falei, eu vou com você. Eu vou dirigindo para você. Aliás, ela que me pediu para ir. E ela deitou o banco e dormiu, mas dormiu de pedra. Nossa. Dormiu de pedra. E num determinado momento ela está dormindo lá, ela levanta assim, por que você não começa a sua igreja dentro da sua casa? E nossa, do nada. Do nada, e dormiu. Cara, mas você não tomou um susto não? Porque não, ele tava... Assim, tipo, nossa, no no carro. Do nada. Aí, não, do nada, e dormiu de novo. Aí nós chegamos no cartório, na Praia Grande. Falei, Sandra, ô Sandra, oi. Nossa, mano. Chegou? Eu falei, chegou, mas você vai ter que me esclarecer uma coisa. O que é aquilo que você falou para mim? Que coisa? Você falou para mim começar a igreja dentro da minha casa. Você tá louco? Eu não falei nada. Eu dormi de pedra, tô cansada. Aí nós, tá bom, abriu a porta, tá, subiu. O escrevente pediu para esperar 1 minuto, enquanto ele liberava a documentação. Eu falei, mas você falou exatamente isso e isso para mim. Ela falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Você tá louco. Cheguei em casa, falei para a pastora assim, Deus usou a Sandra para falar isso, isso e isso. Eu não acredito. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um culto aqui em casa?
eu vou falar com o pastor, que era o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, meu amigo até hoje, pastor Antônio Arnésio Toninho, e ele vai liberar um ponto de pregação aqui em casa. Conversei com ele falou, vamos, pode fazer. Ele ligou para umas pessoas, Viviane. A Vivi já era daquele tempo. A Vivi ali, era daquele tempo, estava afastada. Ela, o ex-marido dela estava afastado. A cunhada dela, que o irmão, era ex-esposa do irmão dela, também estava afastado e tal. E, de repente, juntou lá umas 4, 5 pessoas dentro da sala da minha casa para fazer um culto. Bom, o culto que começou lá dia 17 de julho de 2013 é a Monte Sinai hoje. Começou numa garaginha. Não, começou na sala. Na sala? No seu apartamento, no caso? Não, na casa onde eu moro hoje. Já tinha mudado. Já tinha saído do apartamento, porque nesse ínterim das dificuldades, eu quase perco o apartamento. Nossa. Fiquei 1 ano e meio sem pagar. Não tinha o que comer, como é que ia pagar apartamento? E aí, um determinado dia, meu pai morre e deixa essa casa onde eu moro hoje. Aí a pastora Sueli, empreendedora como ela, disse, vamos mudar para casa, as crianças estão crescendo. Eu falei, não, eu vou mudar para aquele mausoléu. Pensa numa casa velha. Nossa. A gente nunca entende os planos de Deus, Não, né? não. Pensa numa casa velha, mal assombrada, Ghostbusters. Tinha que chamar o caça-fantasma para tirar o que tinha lá de dentro. Chegou ungindo tudo lá na casa, né? Não, era terrível. Pensa numa casa velha onde mora um fantasma, era lá. Nossa. Aí vamos Falei, ungir, já chegou ungindo. Não vou já. mudar para esse negócio, não. Tô aqui nesse apartamento. Nesse apartamento que tá devendo 1 ano e meio. Uma hora vamos buscar. Aí fui na caixa e tal, não estava ainda em leilão. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos tentar vender o apartamento e a gente reforma a casa. Como é milagre? Milagre a gente vive. Milagre a gente não explica. Ela falou com uma pessoa para ir ver o apartamento, uma corretora de imóveis. Ela deu o endereço para a pessoa. A pessoa não apareceu. Um cara liga para ela. É vocês que estão vendendo um apartamento na Penha Brasil? Nossa. Sim. Posso ir ver? Pode. Que hora? Tal hora que meu marido está em casa, se conversa com ele. O cara foi. Passou pela portaria, tudo direitinho, anunciaram a chegada dele. Tocou a campainha. Eu fui abri a porta. Ele disse, eu sou fulano de tal. Eu disse, eu sou Sebastião. É você que está vendendo um apartamento? Sou. Ele botou a cabeça para dentro assim, do apartamento, olhou e falou assim, quanto você quer? Eu falei, eu quero tanto. Fechado. Que dia que eu pago? Eu falei, mas assim? Ele falou, não, para mim está fechado. Só quero que deixe as cortinas. Nossa. Beleza. Aí eu falei assim, o cara saiu. Eu falei para ela, isso é rolo. O cara não vai comprar, nem viu. Não entrou no apartamento, não viu nada. Não vou vender para ele, não. Ele não deu entrada, não deu sinal, não deu nada. É aquilo que a gente estava falando. Às vezes Deus está fazendo um milagre e a gente pensa que é problema. Porque a gente não espera. A sua vida foi um milagre do começo ao fim. A mãe dele teve ele com 50 anos, cara. Tipo... E aí, 2 meses, não apareceu um comprador pro apartamento. Eu falei para ela, vou ligar para aquela irmã, que Deus usa ela demais, a irmã Basília, que já morreu da Assembleia de Deus. Ela já faleceu. Eu estava tão agoniado que eu passei a mão no telefone dizendo, irmã Basília, só pode orar por mim? Ela diz assim, eu já abri a porta para você. Ela disse assim, não disse boa tarde, a paz do Senhor, como é que você está, o que está acontecendo? Ela disse, eu já não abri a porta para você? Por que você não entrou por ela ainda? Eita. E está me pedindo o que eu já dei.
Eita, rapaz. Eita. Obrigado. Cheguei em casa, disse para ela, nós vamos vender. Você tem o telefone do rapaz? Ela falou, tem. Ligou pro rapaz. Aí eu falei para ela, pede para ele transformar esses valores em dólar. Ele apareceu no outro dia com um envelope pardo, daqueles de envelope grande de guardar documento, com $35 mil. Mas, prossiga. E falou assim, lá na porta, em quantos meses você libera o apartamento? Eu disse, me dá uns 3 meses aí até eu reformar a casa para onde eu vou e tá tudo certo. Meu pai tinha morrido, a casa era fantasmagórica, não tinha nada, era uma casa muito antiga, não tinha nada além das paredes do telhado que se aproveitasse. Os 35 mil deu para eu deixar a casa absolutamente habitável, confortável, e eu me mudei para ela. Nesse tempo, um pastor amigo nosso passou na porta de casa. Ô, gente, paz do Senhor, vim tomar café. Eita. É um amigo que orou muito pela minha conversão. E aí ele disse assim, ele falou, posso orar? Pode. Senhor. Será aqui as grandes vitórias das vidas de vocês. Bom, vou resumir. Casamos 3 filhos, vieram os netos, o ministério cresceu, as vidas foram se convertendo, a gente foi batizando, Deus foi batizando essas vidas nas águas, a gente foi pregando o evangelho, aonde do imóvel onde a gente vendeu aquele apartamento não tinha um crente quando nós mudamos no empreendimento, logo que o empreendimento ficou pronto, nós deixamos lá de 100 famílias, 70 famílias convertidas a Jesus, porque a gente começou a fazer cultos no salão de festas. Nossa. E Deus foi fazendo milagres e a gente foi testemunhando das coisas que Deus fez na nossa vida. Exatamente por isso que eu digo que a minha vida, desde o princípio do chamado, foi um milagre, porque eu não escolhi ser. Eu não escolhi ser. A gente é chamado literalmente, né? Eu fui chamado e não aceitei. Houve uma situação, quando o Senhor disse na boca de uma serva que já morreu, ela já faleceu, uma profeta de Deus, assim, um amor àquela mulher, a irmã Estela, te prepara, te batiza. Você vai se batizar ainda esse ano, porque Deus quer te usar. Eu falei, não quero ser usado por Deus, não. E aí eu tô com a Sueli, que não era pastora ainda, já repeti isso. Nós estamos na Paz de Barros, aqui na Moca, indo comer uma pizza, eu paro o carro no centro da Paz de Barros. E comecei a chorar. Eu não quero ser crente, eu não quero pegar. Eu quero viver essa vida executiva que eu levo. Eu não quero. E me descabelei dentro do carro e chorava e tal, porque eu não queria. Mas eu não sabia o que era que Deus tinha. Ele já tinha chamado, ele já tinha preparado algo que eu não entendia, né? Só que, para vocês entenderem, nesse ínterim, eu não estou na ordem cronológica das coisas, né? Mas assim, eu saí do grande banco e montei com uma pessoa uma loja de automóveis. Ele da macumba e eu do evangelho. Eita, juntou os dois no mesmo negócio. Os dois no mesmo negócio. Ele entrou assim com 1%, eu entrei com 99%. No banco, eu tinha conta, crédito, tudo rodava no meu nome. Eu não precisava ter colocado aquele cara junto, mas eu acabei colocando. Não sei por que cargas d'água. Para piorar, sem emprego, eu quebrei devendo R$1 milhão. Mas quanto eu perdi? 10 milhões de reais. Nossa. A dinheiro de hoje.
nessa loja de carro. 10 milhões de... 10 A dinheiro de milhões. hoje, atualizado, 10. E eu achando que eu sou o maior devedor da praça. Não. Misericórdia. E aí, como pagar passando fome? Então, nome sujo, sendo executado pelos bancos, né? Pelos 3 grandes bancos do Brasil, com apartamento indo a leilão, sem carros, sem carro nenhum. Eu tinha 3 quando eu entrei no negócio. A loja chegou a ter 100 carros. E naquele momento eu não tinha um para andar. Né? E as coisas acontecendo. E você vai dizendo, bom, e aí, como é que... Deus. Tá, o meu filho andou, o outro nasceu com os pés virados para frente, para o lugar certo, mas... E o ministério? Bom, vamos resumir essa história toda. Nossa, mano. Um dos grandes bancos mandou uma proposta para encerrar a dívida. Agora, pouco tempo atrás aí. De 800 mil reais. Sabe o que é 800 mil reais? Pois é, eles me deram 99,9% de desconto e o que era 726 mil e qualquer coisa virou 800 reais. Nossa. Tudo bem, De pode 10 não ser, milhões pra... pode não ser importante para os outros. Para mim foi Nossa, altamente importante. Não tem nem o que falar. Não Então- tem como não falar que não é Deus. Uma mano. coisa, quando você deve R$1.000, olha o caso dele. Então, eu posso dizer para vocês assim, eu posso ser um pastor de uma igreja única, local, mas eu vivo milagre até hoje. Eu vivo milagres. Porque eu nunca tive tanto para dizer eu tenho e na hora que precisar não ter. O que é isso? Eu não tenho, mas o meu pai tem. Porque não adianta eu ter e de repente não fazer uso daquilo que é para ser feito. Eu não tenho, mas eu digo, Deus, eu estou precisando. E ele manda. E ele manda. E não é mandar assim, vou contar um negócio aqui que é... Pode contar, Só pra pastor, ilustrar. Pode ficar à vontade aí. Tem alguém que me liga lá dos Estados Unidos, ouve o programa, tal. E ela, o senhor pode fazer uma oração por mim? Posso, tudo no WhatsApp. Ela ouvindo lá. Ela falou, estou sentindo de Deus de te abençoar. Eu já sou abençoado. Pensei comigo. De novo. De novo. Porque você vai sendo calejado através dos tempos, você não vai acreditando em tudo que te conta. Uhum. Você não vai acreditar. Eu falei, tá bom, maravilha, Deus te abençoe. E, de repente, é assim, tudo hoje é eletrônico. Ou seja, o estúdio da rádio, por exemplo, a gente precisa de máquinas, precisa, de vez em quando, renovar o parque. Rapaz, e a gente estava num sufoco, isso tem uns 8 meses, 1 ano aí para trás. Estava apertado, umas coisas na igreja e tal. De repente, o que eu precisava para poder fazer, o que eu tinha que fazer dentro da rádio, essa irmã que nunca me viu na vida, falou, ó, Deus me disse que você precisava disso, deste valor, para fazer um negócio. Está na tua conta, na conta da rádio. Nossa. E ainda tem gente que não acredita, né? Mano. Ela não está aqui no Brasil. Quer dizer, hoje ela está, mas ela está no Rio de Janeiro. E está voltando lá para o Texas. Mas assim... Tipo assim, como falar que não é Deus, né? Você não tem... Eu jamais poderia afirmar que não é Deus. Que foi sorte, que foi casualidade, que foi algo fortuito. Não foi. Porque eu orei e falei, Senhor, e agora? Ó, Senhor, se não for assim, vai prejudicar aqui. E a mesma coisa com a igreja. A mesma coisa com a obra.
Em tudo Deus está presente. Eu não posso, eu seria ingrato de dizer que não é Deus. Que aconteceu porque tinha que acontecer, estava escrito. Estava escrito nas estrelas. Não, não tem nada escrito. Deus sempre se faz presente, providencia, prepara, dá o escape, dá saídas. Eu não posso reclamar. É melhor hoje do que quando tinha dinheiro no passado? É muito melhor hoje. É porque você tem a paz, né? Porque eu tinha dinheiro e os 10 milhões foram embora. Hoje eu não tenho, mas o meu pai tem. Ele não está na minha mão, mas é só eu pedir. Porque tudo que a gente faz naquela igreja e por aquele povo é bênção de Deus. Eu creio. Deus provê na vida das pessoas e o Senhor faz. E Deus retribui de volta, né? Através dessas pessoas. É ministério. Quando fui chamado, eu não quis. Mas eu não tinha experimentado. Hoje eu experimentei e vi que o Senhor é bom. Ele é maravilhoso. Eu conhecia só por ouvir falar. Hoje eu conheço por contigo andar. Verdade. São histórias e experiências que me dão conta de que sem Deus eu não posso. Sem Pastor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eu não posso. Uma questão. A rádio, como que nasceu a rádio? Bom, a rádio foi assim. A pastora fazia um programa chamado Mulheres a Serviço do Rei. Numa determinada rádio, numa FM. E ela falava, vamos lá. Eu falei, eu não, sou tímido. Não gosto, não. Eu era diácono na época, mas eu não queria saber de microfone. Eu tinha aquele negócio que eu não queria aparecer. Eu queria ficar nos bastidores. Então ela ia fazer o programinha dela lá durante uns 5 anos. E quando nós estávamos na garagem ainda, a Monte Sinai não estava nesse endereço onde nós estamos hoje. Nós já vamos fazer 20 anos lá. Aí ela falou assim, olha, tem uma FM aí que está fazendo uma promoção para pastores. Você comprar um horário. Eu falei, não. Deixa eu só pregando aqui na garagem mesmo, tá bom aqui na garagem. A garagem já é suficiente. A gente quer ficar no confortável, onde a gente já tá... Sim, é minha zona de conforto. A gente quer limitar o que Deus quer fazer dele, isso. Né? E aí eu fui na tal da FM, só que assim, como era horário comprado, eles também tinham um problema, eles resistiram um pouco e fecharam. Mas lá na nossa região, tinha lá uma FM que existe até hoje, ela está no ar há 40 anos, e era quase que impossível da gente entrar lá, porque custos, e era concorrido o horário. Os horários, não tinha horário. Não tinha horário para pastores, não tinha horário. E aí, como não tinha recurso, falei, eu não vou, não. A gente já tinha mudado para esse prédio, para esse endereço onde nós estamos hoje. Falei, não, deixa aí. Não vou, não. Minha filha, a Érica. Você conheceu a Érica? Sim. Eu vi já ela em cima do púlpito, mas nunca parei para trocar uma ideia. Ela mora na Inglaterra hoje. E aí ela foi conversar com algumas pessoas na igreja. Falou assim, olha, o pastor queria ir pro rádio. Mentira, eu não queria, não. Ela que achou que eu queria, eu não queria. A mãe queria que fosse, eu não queria. E aí ela disse o seguinte, olha, ele quer fazer um programa de rádio, tudo mais e tal. A gente está meio curto, não tem recurso, custa tanto por mês. Alguém chegou e falou assim, eu pago 2 meses. Eu ajudo o pastor em 2 meses. O programa já se chamava Rompendo em Fé. Já tinha antes, no caso. Já tinha. Na outra rádio. Quando ela parou, eu dei graças a Deus à rádio. Falei, tô livre de microfone. Já era. Olha a mãe bem na sua frente. Agora sim. E, de repente, isso era um domingo. Quando eu chego em casa, ela diz assim, pai, tá aqui o recurso para o senhor começar na rádio amanhã. E a pastora, eu já liguei pro dono da rádio, já reservei o horário, é só você comparecer amanhã. Não quero. O que eu vou ficar falando lá?
Novamente a mesma coisa, né? Uma hora. Nossa, uma hora no microfone. Eu só vou ficar falando o endereço da igreja, porque eu não sei falar outra coisa. Mas aquele negócio, quando é de Deus, Deus prepara tudo. Você pode ser o pior cego, você pode ser nulo, você pode ser incompetente, você pode não ter criatividade. É Deus. E eu fui e estreiei nessa rádio em 2007. E fiquei lá por 11 anos. De 1 hora, partimos para 2 horas. E aos domingos, entrávamos no ar às 18 e parávamos às 21, com transmissão direto do culto, só rádio. Ainda não havia esse recurso de rede social, de YouTube, assim por diante. Então era só rádio, FM, o tempo inteiro. E a coisa foi crescendo, as pessoas começaram a ouvir, as pessoas vinham, aceitavam Jesus e tudo mais e tal. Até que chegou um momento de não ser necessário mais o deslocamento para estar no estúdio da rádio. Então, o que aconteceu? Eu tinha lá um escritório na minha casa e o técnico da rádio foi lá, montou um sisteminha para eu fazer o programa de lá, linkado com o FM. Ou seja, não precisava mais me deslocar, não precisava sair mais. A internet dava esse recurso. Ele tinha internet, quem não tinha internet era eu. 2 megas. Era aqueles 2 megas famigerados, né? Que de vez em quando caía no meio da transmissão. Não. Aquele negócio todo. Só que a evolução das coisas foi propiciando o seguinte, quer dizer, eu fazia 2 horas. Falava, pô, pera um pouquinho, e se amanhã essa rádio aí eu não tiver mais dinheiro, não tiver mais recurso, ou a rádio mudar a programação dela e tal. Aí veio a questão da web rádio online. E aí a gente começou a gatinhar e brincar, essa é a realidade, começou com uma brincadeira, passamos pelo curso de locução, né? Passei pelo curso, fui certificado, enfim, tiramos a certificação para poder fazer locução e trabalhar com voz. Tentamos aí, eu tentei uma FM aí para cobrir horário, mas era só nas horas dos cultos. Acabei e falei, bom, peraí, o que Deus me deu é para Ele. Então não vou correr mais atrás para ser locutor de FM oficial. Vou ficar aqui na web. Nos desvinculamos dessa rádio depois de 11 anos. O diretor dela é muito meu amigo, me ensinou muitas coisas que eu, claro, aprendi com ele. E comecei a fazer um trabalho só com a Rádio Sinai. E aí ela foi crescendo, né, só voltada para o público cristão e não cristão. Sim. Porque a gente tem ouvintes católicos e de outras denominações, das mais variadas que você possa imaginar. E o horário das 9 às 11 é porque a pastora, há 16 anos, me colocou das 9 às 11, que era o único horário que o cara tinha lá na rádio dele. Ficou o mesmo horário. Ficou o mesmo horário. Era das 9 às 10, depois de uns 4 ou 5 anos foi das 9 às 11, e eu mantenho esse horário padrão das 9 às 11 desde essa época. E o programa Rompendo em Fé foi sendo diversificado, a gente foi mudando a cara, foi dando uma plástica diferente, até chegar no modelo que ela é hoje. E aí, consecutivamente, a rádio também cresceu, né? Cresceu não só, como ela é online, é internet, ela avança fronteiras. E a gente pôde ajudar muitas pessoas, ministrando, orando, direcionando, aconselhando, gente de perto, gente de longe, gente de dentro do país, gente de fora do país, como Japão, Holanda, Portugal, Estados Unidos, em vários lugares dos Estados Unidos, não é só Miami, onde tem uma concentração maior de brasileiros, é Texas, é Miami, é Nova York, é Washington, e por aí vai, né? Itália,
Pastor, Itália, várias pessoas da Itália que falam com a gente até hoje, ouvem até hoje, e assim por diante. Ao longo dessa trajetória aí na rádio, teve alguns testemunhos que ficaram marcados assim pro senhor, de ouvintes da rádio, do agir de Deus? Qual que você tem aí na sua mente? Rapaz, eu vou falar para você, tem um forte, que é assim, a pessoa ligou, eu atendi no ar. Alô, mais um ouvinte, aquele negócio todo. O senhor pode fazer uma oração por mim, pastor? Pô. Tá. E aí o negócio é o seguinte, eu fui na palavra, e ali Deus começou a destrinchar toda a vida da pessoa. Nossa, na palavra. Na palavra, dentro da palavra. Depois Deus me toma em mistério ali. Bom, conclusão, marido nas mãos de uma mãe de santo, Não. filho no homossexualismo, filha na droga e a casa destruída. Nossa. Só que ali, naquele momento, como o espírito está sujeito ao profeta, não o Espírito Santo, espírito do profeta, você tem que filtrar, não dá para expor a vida da pessoa no ar ali e dizer o que está acontecendo. Vai daí que depois eu mandei não me lembro na época se foi um Zap ou um MSN para ela. Naquela época MSN, né? Orkut ali. Isso. Era o que tinha disponível ali. Era a tecnologia da época. E eu destrinchei tudo depois do programa que estava acontecendo. Bom, resumo da ópera, né? Essa pessoa ligou de volta, uns tempos depois, não foi assim imediatamente. Passado algum tempo, que eu não sei mensurar hoje de cabeça o que aconteceu, Deus restaurou a casa dela, trouxe o marido dela de volta. Glória a Deus. Ele aceitou Jesus, se batizou, e aí galgou os postos, né? Auxiliar de escala, cooperador, diácono, presbítero, pastor, né? A filha, que era usuária, e ela via a filha uma vez por mês, que estava sempre nas bocas, aceitou a Cristo. Nossa. Se regenerou, nada disso foi fácil. Imagina. O relato dela foram várias páginas. E assim, o filho que estava casado com um homem... Casado já. Morando junto. Né? Não no papel, mas morando junto. Casado. Jesus fez uma obra tão linda na vida desse rapaz, que quando ela contou para mim, assim, ele já estava noivo de uma mulher. Caramba. Foi para resumir aqui o assunto. Houveram outros testemunhos, mas assim, esse me impactou mais, porque era só ela se mantendo de pé dentro de casa. E uma pressão violenta, né? Né? Você imagine. O marido embora com a mãe de santo. O filho assumindo a homossexualidade e a filha na droga. Ele era a estrutura da casa ali, O né? que eu faço, pastor? Orar, filha. Não tem mais nada que a gente pode fazer. O que nós vamos fazer? Bater boca? Chegar lá, quebrar as coisas? Não adianta. Aí é só jejum e oração. E ela por mim durante muitos anos. Ore por mim, não se esqueça de mim. A gente orando. A gente botando as coisas nas mãos do Senhor, porque não tinha outro jeito de ser feito. O que se podia fazer? Ô, pastor, por exemplo, você entendia desde muito cedo qual era seu chamado, certo? Você sabia que um dia você ia ser pregador? Não é que sabia. Uma coisa é os outros dizerem para você que você vai. Uhum. E a outra coisa é você se convencer de que um dia vai. E eu não me convencia nunca porque eu não queria ser. Você não queria, de forma Eu alguma. não. Você preferia mil vezes. Tipo, Você imagina, diga para um cara que ganha 30 mil reais hoje, tem uma certa estabilidade financeira, um reconhecimento profissional, abastece toda a sua casa, sua vida, viagem e tal, e diga para ele que ele vai ter que largar de tudo isso para cuidar de crente, para cuidar de ovelha, para cuidar de rebanho.
E eu não queria ter as mesmas... não queria passar as mesmas dificuldades que eu via o pastor da minha mãe passar, que eu vi o meu pastor passar. Eu não queria isso para a minha vida. Eu não queria cuidar de problema dos outros. Porque as pessoas têm problema. E o que você vai fazer? Você vai ministrar a vida dessas pessoas. Você vai abraçar a pessoa. Você vai orar por ela. Você vai incentivá-la a prosseguir. Né? Você vai visitar a pessoa. Eu não queria gastar meu sapato de R$1.000 andando no barro para correr atrás de ninguém. Sim, sim. Eu não queria sujar meu terno, meu terno mandado fazer, com lágrima e ranho dos outros. Essa é a realidade. Eu não queria abraçar gente fedida, precisando de ajuda. Drogado, mendigo. Eu não queria dar banho em gente fedida. Eu não queria passar por isso. Não queria ficar ouvindo o relato dos problemas dos outros. Eu já tinha os meus. Mas essa era a minha cabeça antes. Né? Porque aí, quando o chamado bate, é algo assim tão profundo na sua vida que você larga qualquer coisa. Você para de lutar contra a correnteza. Porque cansa. Você vê que só você, sozinho, remando contra a tendência, é impossível. Então você cede. Eu cedi, falei, Senhor, estou aqui. Eis-me aqui. Dá mais trabalho tentar tipo, fugir do que permanecer. A gente falou um pouquinho Dá muito mais trabalho. A gente falou um pouquinho de Pedro no episódio passado. Pedro, antes de conhecer Jesus, ele passou um dia inteiro ali sem pescar nada. E o que acredito que naquele momento ali, o que ele mais queria era realmente ter peixe, encher o barco de peixe, né? E quando ele volta pra praia, ele encontra Jesus. Jesus fala, vai, joga a rede de novo lá. E Pedro, ele fala, mestre, a gente trabalhou a noite toda, mas nada pescamos. Mas por causa da tua palavra, ele vai, joga e acontece tudo o que acontece. E a coisa que Jesus fala pra ele falar larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. Mas tipo assim, largar tudo que é difícil, cara. Porque... E foi isso que eu acredito que aconteceu na sua vida, né? Foi tipo assim, você passou um momento difícil, depois melhorou. Mas eu não posso deixar de citar aqui algo que é muito importante para mim. Porque aquilo que eu quis fazer não deu certo. Aquilo que eu quis para minha vida não deu certo. Aquilo que eu tentei fazer, que eu idealizei, que eu projetei, não deu certo. E você tentou? Do meu jeito. Só que eu tenho que reconhecer que Deus colocou do meu lado uma grande mulher. Eu sei como que é isso, pastor. Brava também? Brava, de boa. Se for que nem a rapaz. Fica... Deus colocou do meu lado uma grande mulher, cara, que eu demorei para reconhecer os atributos que ela tinha. Então, eu vou dizer para você, ela não é 50% do meu ministério. Ela é 70%, 80% do meu ministério. Porque Deus dava para ela aquilo que eu não enxergava. E mulher parece que tem uma conexão maior com Deus, né? Olha, a percepção da pastora Sueli é muito afinada. Ela capta as coisas com uma rapidez tremenda. Você nem acabou de falar, ela já diz, é isso. Então, ela atravessou comigo muita turbulência. Tanto na questão do casamento, no meu jeito de ser, da família que eu vim, dos hábitos que eu tinha antes de ser esposo, de ser marido, né? E ela atravessou muita coisa difícil comigo. Eu não sei se eu, no lugar dela, suportaria passar o que ela passou. Então, não é o sucesso, porque eu entendo que Deus tem um propósito na vida daquela pessoa e vai cumprir. Amém. E vai cumprir.
Independente de qualquer coisa, vai cumprir. Que ela não queira, não tem jeito. Não tem. Tudo tem um negócio. Com Deus é uma coisa maravilhosa. Deus trabalha com uma ferramenta chamada tempo. E o tempo de Deus, querido, fica tranquilo. O Senhor falou que ia dar para aquele povo uma terra. Chegaram diante da terra, não tomaram posse. Devolveu o povo para o deserto. Matou todos os rebelados. E os que nasceram ouvindo a história da terra que manava leite e mel. Quando eles chegaram diante da terra, eles tomaram posse. Caleb e Josué viram a terra, maravilhoso, trouxeram espécies, trouxeram um mostruário lá da terra. Vamos subir com alegria. Vamos matar eles. O que aconteceu? Eles foram para o deserto de novo, Caleb e Josué, mas eles não eram inocentes, eram. Eles não viram que os outros não viram? Viram. Não era de Deus, era, mas pagaram o preço. Voltaram 40 anos mais velhos para tomar posse daquilo que era deles 40 anos antes. Mas Deus cumpriu ou não cumpriu? E o Senhor vai cumprir. Essa é a questão. Você queria? Eu não. Você queria casar com uma crente? Eu acho que não. Mas aí Deus vai preparando as coisas, o tempo vai passando, vai te amadurecendo. Te capacitando, né? Te capacitando, né? Te dando visão de reino. Sua mente vai abrindo, seu coração vai amolecendo diante de Deus e as coisas vão se sucedendo. É fácil? Não, se fosse fácil não estava na Bíblia. O impossível talvez demore um pouco mais. Mas eu louvo a Deus porque Deus colocou do meu lado e me deu uma família maravilhosa. Eu não posso reclamar. Eu não posso. Porque eu não imaginava ter 3 filhos. Né? E Deus capacitou os 3. E a história do terceiro se junta com a história do segundo, o que teve meningite, que é o Bruno. Indo para a tarde da benção, na Vila Dionísia, a pastora com ele no carrinho, 7 meses o Bruno tinha. Para uma irmã, Doralice, estou dando o nome aqui das pessoas. Paz do Senhor, paz do Senhor. Ah, o bebê e tal, é. Não, mas Deus vai te dar outro. E esse vai tocar, vai cantar, vai tocar todos os instrumentos. Ela falou, não quero não. Já estou padecendo com esse aqui, já tem uma lá de 7 anos de idade, mais um filho, não. E eu acabei de montar o apartamento e botei 2 camas embutidas, eu não quero mais ter um filho. A cama embutida. O que acontece? 4 anos e meio, 5 anos depois, grávida. No oculista. E Deus usa o Bruno para trazer uma gaita de R$5 para a boca do Gabriel. E da gaita nasceu o teclado, do teclado nasceu o baixo, do baixo nasceu a guitarra, a base, nasceu a bateria, o cara toca tudo. E Deus dava hinos para a Érica. Ela escrevia os hinos. E cantava na igreja. E ela cantava na igreja com 5, 6 anos de idade. E Deus batizava as outras pessoas com ela cantando. E as coisas na minha vida foram milagre em cima de milagre, em cima de milagre, em cima de milagre. Então eu não posso nunca dizer que eu não conheço Deus. E se eu não sou melhor, é por minha culpa. Não é culpa de Deus, não, porque Ele escancarou as portas adiante de mim. Agora, eu não esperava chegar a tanto. Eu não esperava viver tanto, né? Não de vida, mas de presenciar a grandeza e o amor de Deus. E hoje eu sei que Deus sempre tem algo melhor. Deus sempre tem. Os pensamentos dele são maiores que os nossos. A gente não entende hoje. Aliás, não é para a gente entender nada. A mecânica de Deus é imprevisível. Porque você está pensando que Ele vai fazer de um jeito e Deus vai fazer de outro. Agora, eu não posso aqui deixar de mencionar a veracidade das coisas que Deus usou a boca de outras pessoas para falar. Porque tem muita profetada aí, tem muita bagunça, né? Muita coisa por aí. E a gente hoje toma muito mais cuidado do que no passado.
mas decididamente, tudo que Deus usou, as pessoas sérias que se aproximaram de nós para falar, aconteceu. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por isso. Houve engano? Opa. Teve laço? Teve. Mas Deus, na sua infinita graça, mostrou o que era dele e o que não era. Então, as questões espirituais, eu vi Deus trabalhar. Eu não sei como, mas eu vi ele fazer. Então, não posso aqui ser ingrato, né, a ponto de dizer que, desconfiar que Deus ou não fez ou tal. O Senhor prometeu, ele fez, ele cumpriu. Tem coisas que não saíram como eu queria? Teve. Tem coisas que estão acontecendo hoje que eu não pensei que fosse acontecer? Tem. Mas tudo está nas mãos de Deus. Tudo. Amém. Porque para viver milagre, ou você se coloca nas mãos dele, ou você cruza os braços para ver ele fazer. Mas para viver o milagre, você tem que se colocar nas mãos de Deus. Porque é o eis-me aqui. Senhor, use-me a mim. É fácil? Não. Não é fácil, não é fácil passar. Não são fáceis os desertos, não são fáceis os ataques, não são fáceis as desconfianças, os descréditos da pessoa com relação ao teu chamado, teu ministério. Tudo isso magoa, mas eu não tenho mais tempo para mágoa. Não dá mais. Não dá para ficar olhando para trás. Lembra quando você duvidou de mim? Então, tá aqui, apaga. Não tem mais isso. Não dá para ficar nesse... Até porque seu foco está em Deus, né? O foco é outro, né? A gente tem que avançar, tem que marchar. Quando Deus disse para Moisés, Moisés, no que eu posso te ajudar ainda? Você já tem um cajado, eu já te fiz promessa, já fiz 10 milagres, 10 sinais. O que você quer mais? Diga o povo para andar, manda o povo a marchar aí. Ou seja, era para atravessar o impossível, o Mar Vermelho. É que a gente não entende isso na hora. A gente não compreende. A gente fica com a visão turva. E muitas vezes, querido, aquilo que a gente tem que usar como fé, a gente usa como dúvida. E a dúvida, ela atrasa. A dúvida atrasa. Porque pode ter absoluta certeza, na caminhada você vai errar. E Deus vai estar lá para dizer, não é assim, é aqui. Deus não leva o povo para o caminho, na saída do Egito, pelo caminho mais longo, para evitar a guerra. Porque os adversários, no caminho mais curto, para o Mar Vermelho, iam matar o povo. Pois Deus manda ele para o caminho mais longo. Às vezes o caminho mais longo é muito melhor. Dói mais, mas é muito melhor. Dói mais, mas o livramento é grande. Então as coisas de Deus não é para serem entendidas. Tem teólogos aí que têm muitas, muitas coisas e muitas explicações a respeito de um monte de teorias, mas nada como viver. A melhor teoria que você possa ter de Deus para a sua jornada, para a sua caminhada, é viver o chamado. E viver o chamado, a entrega, não é fácil. Ah, mas quando você vê Deus salvar, é bom. Quando você vê alguém pelo telefone que você nunca viu, dizer, eu quero esse Deus ao vivo, é outra coisa. Eu estou afastado. Eu ouvi a mensagem hoje, eu quero aceitar esse Cristo aí, eu quero voltar para Jesus. Eu estava dentro da igreja, mas eu me deixei levar. Isso não tem preço. Eu acho que nessas horas que faz muita gente refletir em algumas pessoas de dentro da igreja mesmo, que às vezes não sabem mostrar Jesus, né? Porque, ou às vezes, hoje em dia a gente tá olhando muito assim, né? Ou é muito rigoroso a ponto de ter que Jesus ser um negócio quase impossível de você alcançar. Sim. E do outro lado, tipo assim, é liberal demais. Então, acho que às vezes falta aquele equilíbrio de Jesus mesmo, né? Que falta apresentar para algumas pessoas, que faz a pessoa ter sede, né? Realmente de buscar esse Deus, ver que é justiça, mas também é amor, né? Você me fez lembrar, eu convivi com duas irmãzinhas que eram de uma outra denominação, muito tempo que eu fui pregar lá,
E elas na rua me cumprimentavam. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Tal. Beleza. Mas acontece que eles são de uma igreja tradicional. Usos e costumes. Uhum. E vez por outra, eu estou com roupa de trabalho, bermudão, camisetão, tênis, estou lá na igreja pintando, fazendo e tal. Ela me encontra na rua e não me dá a paz do Senhor. Ela olha na minha cara e não me dá a paz do Senhor. Mas quando eu estava de terno e gravata, Pai do Senhor, pastor Sebastião. Ué, eu deixei de ser irmão porque eu estou de bermuda, de camiseta e de tênis, trabalhando. E quando eu estou terno, eu estou rigorosamente trajado, eu sou irmão. Então, isso mostra o seguinte, existem os desequilíbrios em função de alguns estatutos que são tanto rigorosos, né, e que são coisas de homem, e não são coisas de Deus, porque privam as pessoas de determinadas coisas que muitas vezes não tem a ver com o caráter cristão dela. Porque você de calça ou de calça jeans continua sendo o mesmo crente. Uhum. Se Jesus vier e você tiver de calça jeans e alguém disse que calça jeans é do diabo, você não vai ficar por causa da calça jeans ou não vai subir por causa da calça jeans, e sim pela sua vida pregressa, sua vida de cristão, o teu coração. Então, eu muitas vezes imagino que falta um pouco de esclarecimento, um pouco de equilíbrio. Equilíbrio de Jesus, né? Pastor, para finalizar, a gente faz uma pergunta para todo convidado. Se você tivesse que escolher ser algum personagem bíblico, qual você seria? Josué. E por quê? Meu servo Moisés é morto. Agora atravessa esse Jordão. O que me levou até Josué é que ele serviu Moisés durante 50, 60 anos e ficou do lado de Moisés até a morte de Moisés. Isso chama-se fidelidade. Ele se preparou para aquilo que Deus tinha para ele. Agora atravessa esse Jordão. O Jordão era tão ou mais difícil do que o Mar Vermelho. Se você for ler o livro de Josué, principalmente no capítulo de número 1, você vê que do versículo 1 até o versículo 11, o Senhor só dá a ordem para ele. Examina, leia, medite. E Josué assumiu uma posição. Josué era o tipo da pessoa que não aparecia na cena. Quem era a cena central, o foco central? Moisés e Arão. Josué não, Josué estava aqui. Escondidinho. Não, só um personagem. Mas desde que eu comecei a ler a Bíblia, eu me assemelho muito a Josué. Se identifica muito, né? Me identifico muito. E eu gosto do livro de Josué porque, principalmente na pessoa dele, foram muitos desafios dos quais ele era o escolhido. Não era. Mas Deus pega quem? O camarada que era fiel. Que teve junto. Que não negou quem era. Que atravessou o deserto, que voltou para o deserto, que saiu do Egito. E ele ali, como, digamos o fiel escudeiro de Moisés. Uau. Então, agora, gostar de outros profetas, gosto de Isaías, tudo mais, tá, mas Josué é o... Aliás, eu já falei isso pregando. Eu jurava que ele ia falar que era Paulo. Não, que o Paulo é o mais clássico, né? Quando eu chegar no céu, o primeiro cara que eu vou perguntar, cadê Josué? Onde é que está Josué? Me leva até ele que eu quero dar um abraço nele, se eu for pro céu, né? Vai. Eu creio, mas entre eu crer e eu chegar lá, a dificuldade é grande, porque o deserto está ficando para trás. Mas quantos não pararam no meio do caminho? Exato. E a Bíblia diz, para aquele aquele que está de pé, veja que não caia. Né? Então, nós estamos sujeitos a tudo. Mas até aqui nos tem dado graça o Senhor. Glória a Deus.
Deus. Pastor, muito Foi um obrigado mega pela sua episódio. presença. Olha, gente, falei demais, não ouvi vocês, agora quem vai entrevistar vocês sou eu. É nada, eu vou embora. Cara, não, eu peço Não, esse foi- desculpas, eu tava me sentindo meio enjoado, que eu não sei porquê, cara. Eu acho que não comi direito. Ah, me senti não, meio fica mal, tranquilo. fui no banheiro, orei, voltei. Não, tava não tem esquisito problema, eu aqui. volto outra vez Ô, pra vai, você vamos, vai não ter um perder próximo nada. episódio, com certeza. A gente Vou voltar só pra vocês. vai ter um próximo episódio aí. Foi sensacional, pastor. Obrigado. Eu Agradecemos aí. confesso pra você que quando você tava falando, cara, tava acontecendo um negócio aqui dentro de mim que eu não tava entendendo. Entendeu? Era um negócio meio espiritual ali, entendeu? E aí tava meio complicado pra... Tava difícil, cara. Sério mesmo. Não, mas esse episódio teve muita... mas ele digamos tava- que essa semana foi uma semana conturbada, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele... Eu fui lá dentro, porque tava sentindo mal, né? E eu fui orar. E Deus ministrou no meu coração. Com esse episódio, muitas vidas serão alcançadas. Glória a Deus. Tomara a Deus, eu acredito. Vidas que estão precisando ouvir essa palavra. É, E por Marguerra. isso que veio essa luta Essa guerra nesse lugar. Nossa. Eu creio que vai chegar na vida de quem mais precisa. Glória a Eu Deus. creio que o nome do Senhor seja glorificado. Nesse lugar e com a vinda do Senhor aqui, porque o seu testemunho vai edificar muitas pessoas. Nós cremos Amém. nisso. Amém. Na hora que eu tava orando, Deus falava isso no meu coração, tá vindo luta porque eu tenho um propósito. Eu tô no meio. Eu estou no meio disso. E era o que Deus ministrava pra mim dentro do meu coração na hora que eu entrei naquela sala. Glória a Deus. E eu creio que Deus tá nesse lugar. Amém. Amém, eu louvo a Deus por isso. Sem dúvida. Eu acredito. Cara, eu tava sentindo um incômodo assim, ó, Deus. parece que, sabe assim, quando você vê os demônios, os Nossa. anjos, querendo que tampasse Tava os uma ouvidos. guerra. Tá um bagulho louco, Uma mano. guerra pra vocês não lançarem esse episódio. Mas vai ser lançado porque eu orei e eu repreendi todo espírito de retaliação sobre esse lugar. Amém. E todo demônio quieto, tudo aquilo que Satanás tentado lançar na vida de vocês, tá quebrado, tá repreendido. Em Em nome nome de de Jesus. Jesus. Vou te falar, Amém. é de Deus, que eu nunca vi a Raquel falando assim, não. Mas glória a Deus, deu tudo certo. Agora você, seu marido tá em guerra. Você, como esposa, tem que orar. E eu tava, Glória eu a não tava Deus. entendendo o que tava acontecendo, cara. Vamos só façam a parte. Façam Façam a parte final. Mas, pastor, mais uma vez, estamos aí. Vamos finalizar Muito esse episódio. obrigado. Foi maravilhoso. Que Deus te continue te usando dessa forma. Muito obrigado. Aguardamos uma próxima oportunidade, que sei que tem muita coisa ainda aí guardada. Sei Ah, que... eu só contei a metade. Vamos então- próxima, vai ter uma parte 2 mais pra frente, a gente vai... Mas o melhor de tudo é que no meio das suas provações você não virou as costas para Deus e isso gerou A milhares fidelidade. de frutos. As pessoas foram salvas. Eu acho que é isso que é o mais importante. Você, com a convicção do seu chamado, não desistiu, continuou em frente. Eu acho que é isso que eu vou tomar até pra minha vida, assim, inclusive você pra sua, porque no meio das dificuldades, quando a gente tá no barquinho e a tempestade começa, principalmente de chamado, a primeira coisa é desistir. É muito mais fácil fazer faculdade, trabalhar, ganhar 5, 7 mil reais por mês. É fácil. Eu quero ver alguém abrir mão de tudo para poder abraçar o mendigo, cuidar do pobre, cuidar do necessitado. Quem é que vai abrir mão? Quem é que quer? Não é todo mundo que quer. Eu acho que esse seu exemplo é... Por isso que é chamado, É né? pra glorificar Deus, mas tem pessoas que lutam contra o chamado a vida É. toda, que nem ele falou. E Verdade. quer saber de uma coisa? É lindo isso. Ele tinha tudo, cara. Tinha tudo isso. Dane-se, eu vou seguir pra Deus. Por quê? Porque o amor dele tava em Deus, não tava nas coisas. Então Forte. eu acho que isso deu um tapa na minha cara, um chute, um pontapé, me espancou. Mas eu saí daqui, cara. Ministrado, né? É. Deus é maravilhoso demais. Glória a Deus. E é De isso, verdade. pessoal. Todas as redes sociais vão estar aí na descrição, né, não, Jaime? Estarão, em nome de Jesus. Tem alguma rede social, pastor, que quer que A seja rádio, colocado, principalmente. da rádio? Rádio Sinai webgospel.com é o site. Deixar o merchan aí da comunidade cristã, sigam também, não sei se tem Tem. Instagram, tem. Facebook e Instagram, @Comunidade Cristã Monte Sinai. Vai estar tudo na descrição, pessoal, sigam lá. Mais alguma coisa aí? Fala mais alguma coisa, Sigam a Jaime? Gabriela, a gente vai deixar os perfis dela na rede social Na rede social também. Por favor, ela... Orem ela- pela vida né? dessa moça, que ela tem nos abençoado. Deus tem usado Isso. ela muito para nos E ela é abençoar. uma bênção, ela abre a porta para as pessoas, uma menina de Deus mesmo, e ela é cantora e é bênção. Então, por favor, né? Muito obrigado. Maravilha. Pastor, Deus te abençoe em nome de Beijo Jesus. no coração de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.